E aí, galera, vamos trabalhar o descritor que tem o seguinte texto: interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. A primeira questão desse descritor diz o seguinte: o professor de física fez um gráfico que representava a intensidade da força, que é dada em Newton, sofrida por uma mola ideal em função da deformação x, que é dada em centímetros, de acordo com o gráfico abaixo, o gráfico mostrado, tá? A taxa de aumento da força é representada pela inclinação da reta, que passa pelos pontos 0,1 e 4, e 0,2 e 8 e 0,3 e 12, como mostra a figura e como mostra o gráfico, tá? Neste caso, a inclinação da reta é igual a... Então, vê só, a inclinação de uma reta aí, essa inclinação, a gente encontra por meio da tangente, tá? Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, com base nessas informações, a gente tem o seguinte, ó. O cateto oposto mede 4, a gente pegando aí um ângulo que está representado na figura, tá? Um ângulo alfa qualquer, a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente a alfa. O cateto oposto a alfa mede 4 e o cateto adjacente mede 0,1. Então 4 dividido por 0,1 dá 40, que é a resposta para essa questão. Questão bem simples. A inclinação de qualquer reta é medida pela tangente, tá, pessoal? Então vamos para a próxima questão. A reta de equação 2y mais x igual a 0, aí tem umas assertivas aí que você tem que dizer qual é que está certa, tá? A gente pode analisar que primeiro a gente tem que isolar o y, né, nessa questão, para deixar ela no formato de y igual a x mais b, tá? Onde a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Quando a gente faz isso, isola o y, a gente fica com 2y igual a menos x. Passando o 2, que está multiplicando o y para o outro lado, a gente fica com y igual a menos 1 meio vezes x. Então, com isso, a gente sabe que o coeficiente angular é menos 1 meio, né? E o coeficiente linear é b. A resposta que se enquadra nisso que eu acabei de falar é justamente o que diz o seguinte: tem coeficiente angular igual a menos 1 meio, tá? Essa é a resposta para essa questão. A próxima questão diz o seguinte: uma reta R de equação y igual a ax mais b tem seu gráfico ilustrado abaixo. Então tem uma reta que passa por dois pontos aí. O primeiro ponto que ela passa é o ponto y igual a 0, x igual a menos 2, ou seja, x menos 2y 0. E o outro ponto que ela passa é x igual a 0 e y igual a menos 2. Os valores dos coeficientes A e B são. Então eu escolhi, para resolver essa questão aí, eu escolhi a condição para alinhamento de 3 pontos, tá? Eu peguei os 2 pontos que a figura mostra que a reta passa, né? As coordenadas desses pontos são menos 2 e 0 e menos 2. E como eu vou utilizar a condição de alinhamento para 3 pontos, eu vou pegar um ponto genérico da reta, um ponto x, y, de coordenadas desconhecidas. Por isso que eu chamei x, y. Então a gente pega esses 3 pontos, coloca numa matriz, tá? Uma matriz 3×3, e vai ter a seguinte matriz, né? A matriz vai ficar da seguinte forma: menos 2, 0 e 1, 0, menos 2 e 1, x, y e 1. Tá? Com essa matriz a gente vai calcular o determinante dela, tá? Que eu escolhi o método de Sarri, que é o método que eu venho utilizando aqui para a resolução de determinantes. A gente repete as 2 primeiras colunas e vai calcular as multiplicações das diagonais, da diagonal principal e das outras 2 diagonais que seguem o mesmo sentido da diagonal principal. Vai também multiplicar os termos das diagonais secundárias e quando chegar essa multiplicação a gente vai inverter o sinal dessas multiplicações, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar em prática isso que eu acabei de falar. A gente vai ficar com menos 2 vezes menos 2 vezes 1 dá 4. 0 vezes 1 vezes x dá 0. 1 vezes 0 vezes y também dá 0. Agora, as diagonais, as multiplicações no sentido da diagonal secundária, tá? 0 vezes 0 vezes 1 dá 0, menos 2 vezes 1 vezes y dá menos 2, só que aí a gente inverte o sinal, fica 2y. 1 vezes menos 2 vezes x dá menos 2x, invertendo o sinal a gente fica com 2x. Tudo isso a gente iguala a 0, porque 3 pontos estão alinhados quando o determinante vai dar 0. O determinante dessa
esse determinante aí vai dar zero. Essa é a condição para alinhamento de 3 pontos, tá? O determinante tem que ser zero, por isso que eu igualei a zero aí na resolução. Então a gente fica com 4 mais 2y mais 2x igual a zero. Deixando o y isolado, a gente fica com 2y igual a menos 2x menos 4, e passando o 2 dividido por todos os termos do outro lado da igualdade, a gente fica com y igual a menos x menos 2. Com isso, a gente pode encontrar os coeficientes aí dessa equação. O valor de A é menos 1 e o valor de B é menos 2, que é a resposta para esse problema.